Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, se a realidade por aí tem sido de noites mal dormidas, com aquela incerteza sobre o sono do bebê, saiba que essa é a realidade de muita gente. É, sem dúvida, um dos maiores desafios para quem está começando uma família. Mas a ideia aqui é a gente transformar essa exaustão, sabe? Trocar as dúvidas por um pouco mais de confiança, com um guia bem prático para ter noites mais tranquilas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A preocupação que fica ecoando em tantas casas, noite após noite. Mas ó, a boa notícia é que a resposta não tá naqueles métodos super rígidos, sabe? Pelo contrário, a gente vai ver que o caminho é por estratégias mais gentis e que funcionam. Então, bora mergulhar juntos nas respostas que o nosso guia de hoje traz. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? A gente dividiu essa jornada em 5 passos bem lógicos para ficar fácil de acompanhar. Primeiro, a gente entende o desafio do sono. Depois, partimos para a ação, criando a rotina ideal e aprendendo a ler os sinais secretos de cansaço. Aí, a gente ajusta o ambiente perfeito para o sono. E para fechar, alguns lembretes finais e a importância da paciência. Vamos lá. Beleza, vamos começar pelo começo. Seção 1. O desafio do sono. E a gente vai entender o porquê, afinal. Por que o sono dos bebês é, tão diferente do nosso? Entender a lógica por trás disso já é meio caminho andado para achar a solução. E a resposta para essa pergunta está bem aqui, ó. É pura biologia. Os ciclos de sono de um bebê e de um adulto são mundos diferentes. Dá uma olhada. Os ciclos do bebê são bem mais curtinhos. E mais, eles passam muito mais tempo naquele sono leve, sabe? O famoso sono REM. E isso não é por acaso. Tem um motivo excelente para isso acontecer. É que essa fase do sono é absolutamente crucial para o desenvolvimento absurdo que o cérebro dele está tendo nos primeiros meses. Então, assim, acordar várias vezes não é um defeito de fábrica, sabe? Faz parte do projeto. Então, o que a gente tira disso? Se os ciclos são diferentes, a nossa abordagem, ela também tem que ser diferente. E tudo, absolutamente tudo, começa com a observação. Aprender a falar a língua do bebê, a ler a linguagem corporal dele, essa é a primeira ferramenta prática para melhorar o sono de todo mundo em casa. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a nossa primeira grande ferramenta prática. Seção 2. Criando a rotina ideal. E aqui a palavra-chave é o poder da previsibilidade. Então, o que o guia sugere é uma sequência que é clássica por um motivo, ela funciona e é bem poderosa. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, um banho morninho. Isso ajuda a relaxar e abaixar a temperatura do corpo, que é um gatilho natural para o sono. Depois, passo 2, uma massagem bem suave. Além de acalmar, é um momento incrível para fortalecer o vínculo. E para fechar, passo 3, a transição para um ambiente já escurinho e quieto. Isso é como mandar um recado direto para o cérebro do bebê. Ei, tá na hora de desligar. Mas o pulo do gato aqui não são nem as atividades em si, sabe? O que é realmente poderoso é o que está por trás delas, a previsibilidade. É o fato de repetir essa mesma sequência todo santo dia que cria uma associação muito forte na cabecinha do bebê. É a forma mais clara de comunicar que, a hora de dormir está chegando. Certo, agora a gente entra no modo detetive. Seção 3. Os sinais secretos de cansaço, ou seja, lendo as pistas. Pensa assim, a rotina é o nosso mapa, mas saber a hora exata de começar a usá-lo, essa é a chave de tudo. E para isso, a gente precisa aprender a ler as pistas que o bebê dá antes que aquele cansaço extremo tome conta. E a primeira pista, a mais clássica de todas, o bocejo. Não tem erro, é o corpo do bebê dizendo "Oi, tô ficando com sono, vamos começar a desacelerar?" É o convite inicial, o momento perfeito para já começar a rotina. Em seguida, muitas vezes junto com o bocejo, vem o famoso esfregar de olhos. É outra pista física super clara. Quando isso acontece, pode ter certeza, a janela do sono está oficialmente aberta. Agora, atenção aqui. O terceiro sinal é a irritabilidade. Aquele chorinho, aquela manha, isso já é um sinal de alerta vermelho. Significa que, muito provavelmente, o ponto ideal já passou. Por isso que a estratégia é agir lá nos primeiros sinais, no bocejo, no esfregar dos olhos. É assim que a gente evita o estresse de lidar com o bebê que já passou do ponto, que está super cansado. E tem um motivo científico para isso ser tão importante, que é o que chamam de segunda onda de energia. Parece estranho, né? Mas quando o bebê fica cansado demais, o corpinho dele libera hormônios de estresse, como o cortisol, para tentar se manter acordado. E aí vem essa explosão de energia. O bebê parece que está ligado no 220, mas a verdade é que ele está exausto.
É por isso que pegar os primeiros sinais evita essa verdadeira batalha contra a biologia. Muito bem, já temos a rotina, já sabemos ler os sinais. Falta o quê? Cuidar do cenário onde a mágica do sono acontece. Seção 4. O ambiente perfeito para o sono. E olha só, são 3 coisas bem simples que podem transformar o quarto num verdadeiro santuário do sono. Primeiro, um quarto bem escurinho. A luz atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Segundo, uma temperatura agradável. Algo entre 20 e 22 graus é o ideal. Nem muito quente, nem muito frio. E terceiro, o ruído branco. Sabe aquele chiadinho constante? Ele é ótimo porque mascara barulhos da casa e de quebra ainda lembra o som que o bebê ouvia dentro do útero. Super calmante. Ok, estamos chegando na reta final. E esta última sessão, lembretes finais e paciência, é talvez uma das mais importantes. É sobre a gente alinhar as expectativas e lembrar que isso tudo é um processo, um aprendizado, tanto para o bebê quanto para quem está cuidando dele. Então, para a gente fechar bem, vamos repassar os pontos mais importantes. Primeiro, acordar para mamar durante a noite é super normal e necessário para os bebês pequenos. Segundo, consistência é a palavra mágica, é a repetição que vai ensinar. Terceiro, vai ter regressão de sono, tá? E quando acontecer, paciência, faz parte do jogo. E umas dicas práticas. É bom começar a rotina uns 30, 40 minutos antes da hora de dormir. E usar luzes mais baixinhas nesse período já vai sinalizando para o cérebro que a noite vem aí. E agora, talvez o lembrete mais importante de todos. De verdade, o guia faz questão de frisar isso. Seja gentil com quem cuida. Esse processo todo é desgastante, é cansativo. Ter autocompaixão, se permitir não ser perfeito, é fundamental. Afinal, para cuidar bem de um bebê, a gente precisa primeiro se cuidar. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Ninguém precisa implementar tudo isso de uma vez só, virar a chave da noite para o dia. A jornada para um sono melhor é feita de pequenos passos. Então, a pergunta é: qual desses pequenos passos parece mais fácil de tentar? Qual deles dá para começar, quem sabe, hoje mesmo,